Bom, boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao nosso projeto de extensão, Laboratório de História Regional e Patrimônio, Pesquisa, Ensino e Extensão. A gente faz essas reuniões quinzenais com os membros do laboratório, com alunos, com interessados, né, que desejam participar das discussões. E nesse ciclo, agora, o laboratório está fazendo as apresentações dos alunos vinculados ao LAIRP, né? A gente teve um primeiro momento de alunos egressos, alunos que já estão atuando na rede pública, na rede privada de ensino, também em cursos de pós-graduação. E agora nós estamos nessa fase de apresentação dos alunos que estão com pesquisas e projetos em andamento, alunos ainda licenciandos ou bacharelandos, né, em História, no campus, principalmente, né? E hoje, a cada reunião, a gente vai fazer essas apresentações que são de pesquisas vinculadas a uma das linhas de pesquisa do laboratório, né? Então, as linhas que são organizadas pelas professoras Suzana Sesco, Cláudia Atalá e por mim, Isadora Maleval. E hoje, no caso, são as apresentações de 2 trabalhos que eu estou orientando atualmente, portanto, ligados à minha linha de pesquisa, que é História, Memória e Patrimônio, que são os trabalhos da Laís Simão e da Lavínia Martins, né? Trabalhos que, portanto, têm muita conexão com o que a gente já vem discutindo aqui nas reuniões Laís, sobretudo em relação à questão da memória, do patrimônio e da história regional, né? E, enfim, eles têm focos diferentes. Na verdade, a Laís vai apresentar o nosso projeto de iniciação científica. Ela é minha bolsista PIBIC, a gente foi contemplado pela segunda vez, né, segunda vigência da bolsa PIBIC-UF, agora CNPq, no caso, modalidade, né, e nós temos também o trabalho da Lavínia, que é um trabalho de conclusão de curso, em que ela fala sobre a usina de Cambaíba e trata um pouco sobre memórias e esquecimentos em torno da usina, né. Não vou aprofundar muito, porque realmente elas vão fazer a apresentação, e a ideia é justamente essa, que elas falem um pouco, né, mais ou menos 15 minutos de fala, para depois a gente abrir para o debate. Né? Então, eu agradeço muito a presença de todos aqui, e das duas. E não sei, pensei em começar com a Laís, né, porque a Laís, na verdade, vai falar muito do nosso projeto de iniciação científica, que é um projeto mais amplo, né, e, de alguma forma, o trabalho da Lavínia também se enquadra no projeto. Então, acho que a gente pode fazer assim. Pode ser, Laís? Pode ser. Eu vou apresentar agora, tem a palavra. Vocês me confirmam quando vocês estiverem vendo. Está aparecendo para vocês? Está começando. Sim. Então, gente, boa tarde. Eu sou a Laís Simão e eu vou apresentar a pesquisa de iniciação científica na qual eu venho sendo bolsista desde o segundo semestre do ano passado, sob a orientação da professora Isadora Maleval. A pesquisa se intitula Identidade Regional, Memória e Patrimônio em Campos dos Goytacazes, séculos XX e XXI, e tem como objetivo central a análise da elevação ao patrimônio de algumas construções e locais da cidade de Campos dos Goytacazes, na passagem do século XX para o XXI, e buscando compreender de que forma essa elevação estaria relacionada a motivações políticas, quais motivações seriam estas, e de que forma também ela estaria relacionada à tentativa de consolidação de determinadas memórias ligadas ao passado do município. Na pesquisa, nós mobilizamos alguns debates, como o acerca da história regional, para o qual a gente utiliza, sobretudo, os trabalhos da Ana Luísa Reckenziegel, que traz discussões que a gente já fez também ao longo dos encontros do LAIRP, como, por exemplo, da historiografia mais recente, tratar o conceito de região como um conceito polissêmico, não apenas ligados a recortes espaciais estabelecidos por poderes político-administrativos, mas também tendo a relação da região com a identidade e a representação, sendo possível dessa forma, o conceito de região, a gente trabalhar como identidade e memória social, que são duas questões muito importantes quando a gente vai falar do patrimônio,
A gente utiliza também as discussões sobre os conceitos de memória e da memória e sua relação com a identidade, para a qual a gente utiliza os autores Maurício Halbach e Michel Pollack, que são dois autores que apontam os fatores da seletividade e da não espontaneidade na composição das memórias coletivas, que é a categoria de memória que nos interessa, né, para essa pesquisa. E sobre essa relação entre memória e identidade, a gente tem que pensar que o sentimento de identidade é um dos elementos constitutivos da memória, porque ele é relacionado à herança que a gente recebe enquanto grupo social, e é ele que garantiria a sensação de unidade espacial, continuidade temporal e de coerência na unificação dos aspectos diversos e conflitantes que compõem o indivíduo, e neste caso aqui da pesquisa, uma unidade. A gente também trabalha com a unidade de memória, lembrança e esquecimento, que o Ritter traz, bem com o conceito de lugar de memória, que a gente utiliza Nohar, como não poderia deixar de ser, e que é um autor que vai afirmar que a gente está vivendo da passado, no passado, o que faz a gente ter a sensação de que esse sentimento de permanência e continuidade só passa a ser sentido através dos lugares. E pensando que a partir da década de 1980, o patrimônio passa a ser incorporado ao dever de memória e concomitantemente são estabelecidos os meios de sua proteção, o Nohar estabelece a problemática que rege esse conceito de lugar de memória, que é sobre o que os grupos fazem do passado e, em última instância, o que motivaria a eleição de um local como um lugar de memória e, consequentemente, a necessidade da sua preservação. Para a pesquisa, nós elencamos 7 patrimônios localizados no município de Campos, sendo eles a Sociedade Musical Ilha de Apolo, que é uma banda criada na década de 1860, que tem tanto o prédio que abriga a sede atualmente, né, abriga a sede desde 1912 até hoje em dia, tem tanto esse prédio quanto a própria banda tombada como patrimônio da região. Esse prédio ele sofreu um incêndio na década de 1990, em reformas até hoje em dia, né, porque apesar dele ser um patrimônio, ele está como propriedade de uma física, então os próprios membros da banda estão marcando desde a década de 90 com as despesas das reformas, né, porque apesar de estar no nome de uma pessoa física, como ele é um patrimônio, ele precisa seguir uma série de exigências para não descaracterizar a sua arquitetura, então é um processo bem caro e está sendo bem demorado. Nós trabalhamos também com a usina de Cambaí, que é uma usina açucareira de grande relevância até a década de 90, que vai ser o foco do trabalho da Lavínia, né, que a gente vai conhecer um pouco melhor daqui a pouco. Trabalhamos com o Liceu de Humanidades de Campos, que já foi foco também de debate aqui no LAIRP, pela minha colega Luísa Portugal, e que o Liceu, junto com o Instituto Superior de Educação Professor Aldo Mular, mais conhecido como ISEPAM, são duas instituições de educação aqui do município, que têm seus respectivos prédios tombados enquanto patrimônio, né, os prédios que abrigam as instituições atualmente. Né? O Liceu sempre foi onde é, mas o ISEPAM pode ser visto que Acho que a Laís caiu, né? Deu uma travada. Isso que eu ia falar, Iago. Eu acho que a câmera tá puxando muito da internet. Será que ela tá ouvindo a gente? Tentar falar com ela no... vai aparecer no YouTube também. Oi, Laís. É que travou. Com participação extra do Matheus Moraes. Pois é. Eles estão falando para talvez você deixar só o áudio, para ver se não... Não, eu botei na internet móvel, pelo menos durante a minha apresentação, acho que vai. Vocês estão vendo os slides? Sim, sim. Então, retoma do Liceu, né? Eu acho que é a partir do Liceu. Tá bem. A gente já fala do Liceu também, que já foi foco de debate aqui no LAIRP, pela apresentação da Luísa Portugal,
E o Liceu, junto com o Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylar, que é mais conhecido como ISEPAM, são duas instituições de educação da região, que têm seus respectivos prédios tombados como patrimônio, os prédios que abrigam as escolas atualmente, né? O Liceu, ele sempre foi onde é, né? O Liceu de Humanidade de Campos, mas o ISEPAM pode ser visto que não foi sempre neste prédio atual, né? Mas são esses prédios que está passando aqui na foto, que são tombados como patrimônio. Nós trabalhamos também com a Academia Campista de Letras, que tem sua sede atual no Jardim São Benedito. Ela foi construída A Academia Campista de Letras, né, não a sede, foi criada em 1939 e ela reúne as figuras mais representativas para a cultura da região. Trabalhamos também com o Panteão dos Heróis Campistas, que se localiza no Palácio da Cultura, que está fechado para obras hoje em dia. E o Panteão foi criado na década de 1970 para abrigar os restos mortais de algumas figuras notórias para a história local, como o Almirante Saldanha da Gama, o José do Patrocínio e o Nilo Peçanha. Por último, o Corredor Histórico-Cultural, que se localiza na lateral do prédio da Câmara dos Vereadores, e se trata de um conjunto de 10 bustos e duas estátuas de corpo inteiro de 12 personagens relevantes para a história local, além da reprodução de 2 documentos históricos, que são o mapa com o roteiro dos 7 capitães e a primeira ata da Câmara dos Vereadores. Eu gostaria de apontar aqui que esses 2 últimos lugares, né, o Corredor e o Panteão, eles têm, desde a criação dos seus projetos, essa vontade de ser, essa intenção de servir como um local de rememoração, né? Eles têm esse apelo à memória antes mesmo de terem sido construídos de fato. E esses 7 locais que eu falei, eles são tombados pelo Copan, que é o órgão de preservação ao patrimônio no âmbito municipal da cidade de Campos dos Goytacazes, mas alguns deles também são tombados pelo INEPAC, né? O Liceu é tombado pelo INEPAC, que é o órgão em âmbito estadual do estado do Rio de Janeiro, e a Lira também, né, o prédio da Lira de Apolo. A partir das discussões teóricas que eu falei acima, nós tentaríamos responder algumas perguntas sobre esses locais, como, por exemplo, em que contexto esses espaços foram estabelecidos enquanto patrimônio, quem ou qual grupo esteve à frente desses projetos, que relação essa pessoa ou esse grupo tinha com o poder público instituído, o que eles sinalizariam, o que esses patrimônios sinalizariam em termos de uma promoção de uma dada memória e, consequentemente, de esquecimento de algumas outras, e no campo simbólico, o que eles representariam para a coletividade da cidade de Campos dos Goytacazes, e também se há disputa entre diferentes grupos sociopolíticos na demarcação desses locais enquanto espaço de memória. Para responder essas questões, nós contaríamos com os acervos do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, do Arquivo da Câmara Municipal dos Vereadores e da Biblioteca da Casa de Cultura Vila Maria, que são três instituições também localizadas aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, onde a gente pode encontrar fontes como os periódicos publicados na região, leis e decretos municipais, além de obras de caráter memorialístico de alguns autores campistas, né, sendo que essas obras seriam tratadas também como referências bibliográficas, mas sem deixar de serem vistas como obras a serem problematizadas. Como nossa pesquisa depende fortemente da análise das fontes que seriam levantadas nesses locais, a gente não consegue aqui apresentar nenhuma conclusão ou resultado da forma que a gente gostaria, porque, de acordo com o planejamento da pesquisa, esse levantamento seria feito no segundo semestre, então eu comecei esse levantamento em fevereiro, consegui fazer 1 ou 2 visitas a cada um desses locais, mas em março essas instituições foram fechadas por conta das medidas de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus. Então, o levantamento que eu consegui fazer, ele é muito preliminar, ele não me possibilita responder esses questionamentos que eu fiz agora, mas a pesquisa ela ainda está em andamento, né? Ela já contribuiu assim, para a minha formação diretamente, não só por eu estar fazendo parte de uma pesquisa de iniciação científica, mas também porque eu levo as discussões que a gente faz na pesquisa para o meu projeto de TCC, e essas discussões também vão aparecer em outros trabalhos, né, de colegas que atuaram como voluntários em parte dessa pesquisa.
Por essas instituições estarem fechadas ainda, nós tivemos que desviar um pouco o foco da pesquisa momentaneamente, e nesse momento eu estou me concentrando em levantar referências bibliográficas sobre esses locais, para a gente conhecer um pouco mais das discussões que já foram feitas sobre eles, como, por exemplo, no caso do IZEPAM, que também foi escolhido para ser o objeto de estudo do meu trabalho de conclusão de curso. Aqui tem algumas referências bibliográficas nossas, as que eu coloquei acima, né, referências teóricas, algumas que dizem respeito à metodologia. E é isso, gente. Obrigada por me escutarem. Obrigada, Laís. Eu vou chamar, então, a Lavínia, que aí depois a gente faz o debate já sobre as duas apresentações. Boa tarde. Meu nome é Lavínia. Eu queria pedir desculpas de uma vez, porque está passando crítica aqui, então vai ter um barulho. A minha pesquisa, né, tem o nome de Disputas e Resgate de Memórias em torno da usina de Cambaíba, em Campos dos Goitacazes. E o objetivo... Só está sem ouvir. Voltou. O objetivo geral é procurar analisar o caráter, né, de lugar de memória dessa usina. Quando eu cheguei, né, para a Isadora com o do projeto, eu queria principalmente responder ao questionamento de se ela se configuraria ou não como memória. E aí, na época também, o que eu mais queria era trabalhar com história oral, mas, né, por conta da pandemia, isso vai ter que ficar um pouco mais para frente. Mas, basicamente, surgiu de um documentário, que é o Forró em Campo, que foi produzido em 2014 pelo Sindipetro. E esse documentário vai tratar, né, a ocupação do MST nas terras de Cambaíba, a segunda ocupação. E aí ele pega referência de uma memória que eles estão tentando resgatar com essa ocupação das vítimas da ditadura militar que foram queimadas na usina, né? E aí isso foi uma descoberta recente, foi em 2012, quando um delegado do DOPS, um ex-delegado do DOPS, publicou um livro em que ele fazia, né, uma série de revelações sobre vários crimes dos quais ele tinha participado. E aí ele revelou, né, que 11 corpos que foram assassinados na Casa da Morte de Petrópolis foram trazidos para Campos. E aí, a partir disso, a gente veio tentando, né, fazer um comparativo entre essas revelações, essa memória que surge a partir da publicação desse livro, o impacto que ela tem, e a memória oficial em torno da usina como um patrimônio agroindustrial. A usina de Cambaíba, no século XIX, no século XX, foi uma das mais importantes de Campos, e a própria família, né, que estava à frente da usina era uma das mais importantes de Campos. Então a gente buscou contrapor essas acusações, né, essas revelações, e essa memória oficial e a figura desses usineiros. E aí a gente foi buscando dentro das organizações das usinas as bases dessa influência, tanto social quanto política. E basicamente as usinas em Campos, elas têm um aspecto de usina-ilha, né? Basicamente toda uma sociedade é criada em volta dessas usinas. Então, em volta da usina de Cambaíba, por exemplo, você tinha as casas onde os trabalhadores moravam, que eram cedidas pelo mineiro, você tinha igrejas, você tinha hospitais, você tinha escolas, então se cria uma figura totalmente paternalista daquele patrão, né? E a política em Campos sempre foi muito ligada a essa economia açucareira. Então, essas pessoas que controlavam essa economia eram também aqueles que controlavam o andamento político da cidade. O próprio Eli Ribeiro Gomes, que estava à frente da usina nesse momento,
Ele era deputado federal entre 1959 e 1967. Ele foi, né, uma figura muito importante na política de Campos, tanto como deputado estadual, como vereador, chegou a concorrer à prefeitura em Campos, e ele teve influência em eleições de diversos outros vereadores na cidade, justamente por conta dessa importância econômica que ele tinha. Então, quando essas revelações surgem, né, quando o livro é publicado, a gente vê esse embate de memórias muito forte, porque, por um lado, alguns grupos tentam fazer, né, o resgate, o debate em torno dessa memória, e, ao mesmo tempo, a própria imprensa local, os próprios políticos locais ligados a essa família vão tentar deslegitimizar de diversas formas essa narrativa. Então, a gente olhou alguns jornais e algumas reportagens sobre a publicação desse livro dentro de Campos, e o que a gente via muito era a composição, né, desse jornal, de como você vai acreditar numa coisa que esse cara falou, porque ele não tem a moral para que a gente acredite nele, porque ele era um torturador, e que, em contraponto, a memória de um cara que foi tão importante para a cidade e que teve tanta influência. E dentro desse documentário, né, que foi onde eu me baseei no início, a gente vê os próprios trabalhadores, como eles falavam sobre isso, e como eles não acreditavam, e como eles diziam, né, que isso era impossível, e que eles conheciam o Eli, conheciam a família. Tem um clube ainda em Cambaíba que leva o nome da filha do Eli, que é vereadora em Campos também, que é a Cecília Eliseu. E como para eles isso tudo é uma coisa muito impossível de ser real. E era justamente isso que eles colocavam. Você está disputando também duas figuras completamente diferentes, né? A figura de um torturador e a figura de um respeitadíssimo na cidade, importante política, econômica e socialmente. Então, como essas memórias vão entrando em disputa. E aí, a partir daí, a gente quis pegar em que momentos essa memória teve uma tentativa de resgate. E aí, para isso, a gente pegou, né, a questão da propagação do MST, que no documentário também eles indicam os nomes dessas pessoas, eles reivindicam essa história, né, nos seus discursos ao longo do processo de ocupação. O acampamento que foi feito lá tem o nome de Luiz Maranhão, que foi um dos que foram vítimas, né, da usina de Cambaíba. Além disso, a gente observa outros nomes também que foram colocados em outros espaços, como, por exemplo, embora eu não tenha saído de Campos especificamente, né, mas o nome do DCE-UF, por exemplo, que leva o nome do Fernando Santa Cruz, que também foi, né, vítima da usina, coletivos. E, além disso, a importância, né, de se fazer esse debate, a importância de processos como foram da própria produção do documentário, o processo de você relembrar os nomes dessas pessoas e relembrar, né, o que aconteceu, como uma estratégia, né, de dever de memória, de direito à verdade e de concretização, né, desse direito à verdade. E aí, no início assim, do trabalho, como um aspecto geral, a gente buscou entender alguns aspectos que foram fundamentais, tanto na questão de Campos especificamente, quanto na questão da memória da ditadura no Brasil como um todo. Começando pela lei da anistia, como ela significou um apagamento dessas memórias, uma dificuldade de se conseguir fontes e provas e os arquivos, e a criação, a partir daí, de mecanismos de resgate de memória e mecanismos de reparação que nunca
realmente concretizados, assim, nunca foram levados até o final. Entre eles, a própria Comissão Nacional da Verdade. E aí, nos relatórios finais da Comissão Nacional da Verdade, a gente vê a indicação de que se fizessem museus da anistia e que se fizessem reconhecimento de lugares de memória da repressão, e nada disso nunca foi colocado para frente. Inclusive, o Museu da Anistia estava sendo construído em Belo Horizonte e esse ano as obras foram paradas, né, porque o governo decidiu que melhor investir esse dinheiro em outras coisas. Então, uma série de apagamentos que a gente vê em vários outros aspectos no Brasil, em vários outros lugares que seriam de memória dessa repressão e que a gente não consegue realmente ver essa memória sendo resgatada pelo poder oficial, mas a gente vê como os grupos vêm reivindicando essa memória, como esses nomes vão surgindo, como esses debates vão surgindo. A gente está agora, né, em processo de finalização dessa primeira parte da pesquisa, enquanto não temos como fazer a parte realmente de história oral, de entrevistas, etc. Mas a gente está fazendo, né, a finalização desse primeiro debate, né, entre essas duas memórias, mas acho que como uma tentativa de realmente abrir um caminho para que isso seja mais debatido, mais aprofundado, realmente esses lugares sejam reconhecidos pela memória repressiva que eles carregam, né? Acho que é isso. Obrigada, Lavínia. A sua internet oscilou também um pouquinho, acho que não sei se para todo mundo, mas para mim, né, teve essa sensação um pouco, mas acho que deu para pegar, deu para entender bem o que você estava apresentando. Deixa eu mirar aqui para ver se então, antes de abrir para o debate, também só fazer algumas considerações como a orientadora dos dois trabalhos, né? E aí, pegando um gancho também com uma conversa que a gente estava tendo antes da gravação é ótimo, né? Parece que a gente está no Projac até, né? Mas antes de começar a reunião, a Alba estava falando sobre os vídeos lá de teoria que eu fiz, né? O projeto de teoria da história, que estão também no canal do Lair. E aí eu fiquei pensando, né? Como não podia deixar de ser, os dois trabalhos, na verdade, partiram da teoria para a prática, digamos assim, né? Então, o que a Laís apresentou acaba que é realmente um projeto em andamento, que teve, né, algumas questões aí por conta do isolamento social e da falta de acesso aos arquivos, aos documentos, né? Então, a gente teve que mudar um pouquinho a tônica também, né, do que a gente ia trabalhar agora, né? Mas essa primeira parte, que era realmente a reflexão teórica, né, da ideia de uma história regional, realmente ligada a uma noção de identidades, né, de memória, de patrimônio, isso foi feito. Então, a gente ficou pensando como que, a partir dessas discussões, a gente ia buscar, digamos assim, o objeto de estudo da Laís, né? Então, ela tinha o interesse dela, desde o início, de trabalhar com Zepan, né? É o que a gente fala, que o historiador, ele traz um interesse, né? A questão da subjetividade até do historiador aí, né? Dele ter um foco de interesse que já demonstra a sua subjetividade, já demonstra o seu lugar, né? Como não só participante da pesquisa, mas como alguém que está ativamente elaborando a pesquisa, trazendo as problemáticas e tudo aquilo que a gente fala bastante, né? Então, ela queria trabalhar com o Zepan, e aí a gente foi, de alguma forma, organizando isso, né? A partir dos debates teóricos, da documentação que a gente ia conseguir, para ir, aos poucos, montando esse projeto de TCC, né? Ela, no momento, ela está realmente fazendo esse trabalho de montar o projeto de TCC, que a gente sabe que os projetos, eles têm uma dificuldadezinha, né? Porque é justamente esse pensar do que a gente vai trabalhar, né? Esse mosaico que a gente cria com tudo aquilo que a gente lê, tudo que a gente estuda, né? E a Lavínia já está no momento mais final de pesquisa, né? Claro que ela pretende dar continuidade, como ela falou, né?
Mas da mesma forma, ela veio, a gente começou com um trabalho também muito teórico, de leituras teóricas, muita coisa sobre memória da ditadura, né? Então, é importante frisar que ela não está fazendo a história da usina de Cambaíba, né? Na trajetória da usina de Cambaíba. Obviamente que isso vai aparecer também no trabalho dela, mas ela está buscando menos a usina e mais toda essa disputa de memórias em torno da usina num período-chave, né, pós-ditadura militar. Ela também não está trabalhando com a ditadura militar, né? Isso também foi um processo para a gente, até a gente chegar nesse recorte. Então, para mim, por isso que eu quis a Laís primeiro e a Lavínia depois, né? Porque, de alguma forma, são processos distintos, de trajetórias distintas de pesquisa, né? Uma iniciando realmente essa coisa de montar a problemática central do trabalho, e a outra já em processo de execução, né? Então, ambas não vão trabalhar, a Laís com o ISEPAM, não vai fazer também um histórico do ISEPAM, a Lavínia também não, porque tem essa carga teórica que faz com que a reflexão vá para outros rumos, né? Então, é muito mais problematizar realmente a questão da memória, do patrimônio, né, da identidade regional a partir desses objetos de estudo, né? E são os dois trabalhos que eu estou gostando bastante de orientar, né? Enfim, acho que acaba sendo um pouco o que a gente vem falando, né? Dos resultados do Laboratório de História Regional e Patrimônio, através dos alunos, né? Que vão dando suas contribuições também, né? Então, são trabalhos que são orientados por nós, a gente dá a nossa cara também para eles, mas o trabalho efetivo quem faz são vocês, né? Os alunos. Então, isso é muito interessante. E aí, bom, vou abrir para o debate, quem quiser perguntar alguma coisa ou complementar alguma ideia, fiquem à vontade. Eu queria falar rapidinho, não é nem pergunta, né? Queria primeiro dar parabéns às meninas, né, a Laís e a Lavínia, a vocês, a Dora. São dois trabalhos de qualidade, né? Eu venho acompanhando contigo, a gente comenta entre a gente, né? Como tudo isso que a gente fez desde o início no LAIRP vai dando frutos. E eu queria só chamar atenção para isso, né? Como que as pesquisas das 3 linhas, né, dialogam, né? Parte de forma indireta, mas boa parte, esse diálogo é de forma direta mesmo. São conceitos, digamos assim, estruturantes para o LAIRP, né? Patrimônio, memória, identidade, ensino de história e história regional. Eu acho que isso é bastante visível e é uma das assim, né, dos retornos mais importantes que uma pesquisa, que um projeto de pesquisa, que um laboratório tem que ter, né? Eu acho que é bastante interessante. A gente, vendo o trabalho que você desenvolve com a Laís, a gente vê que tem muito dessa questão de identidade regional, que a gente fala muito sobre isso, né? A gente discute muito. Eu até dei uma disciplina sobre relação de identidade com o ensino de história, né, no contexto regional, e a gente vê que tem muito ainda a se pesquisar, né? É uma pena que por causa da pandemia a pesquisa esteja com, enfim, né, não parada, mas teve que tomar um outro rumo por conta disso, mas é bastante interessante porque a gente carece muito de pesquisas sobre essa questão da identidade regional, de como isso é forjado. Quando eu fui escrever aquele artigo, né, do ensino de história regional, eu recorri à sua fala, não sei se você lembra disso, lá no evento, no congresso que teve em Mariana, né? Porque a gente vai procurar... Na UFOP. A gente vai procurar discussões sobre isso e a gente não acha, né? A gente acha, sim, né? Discurso ufanista, textos ufanistas, como a gente sempre fala aqui. Mas essas pesquisas que tem uma seriedade acadêmica, a gente não acha. Então, isso eu acho que é importantíssimo, se problematizar a construção da identidade regional, não só por vias de exaltação, né, que a gente vê, isso é muito comum, mas também por problematizar, entender essas disputas que estão por trás desses bustos, dessas estátuas, né, e é um assunto tão atual. E o trabalho da Lavínia, assim, conheço muito pouco, né, do tema, mas eu identifiquei alguma coisa dessa questão do apagamento da memória, né,
dialoga, assim, ainda que de forma indireta, com o trabalho da Luísa lá, que está falando de uma senzala que ninguém conhece como senzala, que ninguém ninguém reconhece como senzala lá no prédio do Liceu, e a Lavínia falando de um momento que foi apagado, né, da memória do país, de forma, enfim, né, trabalhada, construída, de forma intencional. Então, isso é muito legal também. E eu acho que são pesquisas muito relevantes, né, que contribuem com esses conceitos estruturantes, né, essa proposta estruturante do LAIRP, e para a vida acadêmica de vocês, né? Parabéns para as meninas e para a orientadora. Obrigada, Cláudia. E aí, alguém tem alguma coisa para dizer? Os alunos normalmente ficam mais acanhados. Fala aí, Iago. Iago é o quê? É Iago e Bruna. Bruna não está aqui hoje, vai ter que ser você. Fala Iago e Bruna. Alba também, né? Sempre fala. Alba. Só parabenizar os trabalhos também. Acho que são temas bem legais, atuais, né? Essa questão da memória, disputa, de esquecimento. Então, esse é o meu comentário de hoje. Eu fiquei pensando, né? Quando eu comecei essa ideia desse projeto que a Laís apresentou aqui, tem a ver com a apresentação que eu fiz junto com a Cláudia nesse evento que ela citou, né? A gente organizou um simpósio temático lá esqueci o nome do evento, de Teoria da História e Historiografia lá na UFOP, em 2018, né? Eu acho. E na verdade, ele nasceu mesmo de... Acho que foi ano que vem, foi ano passado. Não, acho que sim. Eu estava grávida ainda. Passa rápido. Eu estava grávida, eu vejo por aí, pois foi 2018. E numa das andanças minhas por campus, numa época que eu dava aula, dias separados, alguma coisa assim, eu fui parar lá, né, no quadrilátero histórico, né, que a Elis Miranda fala, né, e me chamou a atenção o corredor cultural. E aí, a partir dali, eu comecei a pensar em como que eu poderia trabalhar, né, no caso, esse objeto, digamos assim, né, o corredor cultural, que são esses vários bustos que ficam atrás da Câmara dos Vereadores da cidade, né, e que, de alguma forma, seriam os personagens ou os eventos também, né, porque tem 2 documentos ali também, que deveriam ser lembrados, né, de uma forma sacralizada, né, de uma memória sacralizada de alguns personagens e de alguns eventos da cidade. E eu lembro que aquilo me chamou a atenção e ficou ali, como são essas coisas mesmo, né, para a gente que é historiador, né? Ficou ali de alguma forma esse interesse também. E aí eu comecei a trabalhar isso com as turmas de construção do pensamento histórico, né? Eu acho que a Laís, mesmo, uma delas, que foi a primeira que fez um trabalho sobre isso, porque eu gosto de trabalhar desde o primeiro período com a ideia de memória, inclusive hoje eu vou dar uma aula sobre isso, né? Sobre memória, história e identidade social. E aí eu vi que ali realmente tinha um potencial de pesquisa, né? E aí a gente fez um pouco isso. Na verdade, a primeira etapa da pesquisa foi aliar teoria com levantamento desses lugares, né? Enfim, a partir da conceituação do Pierre Nora, mas também não só, porque a gente sabe que também tem toda uma discussão em torno do próprio conceito de lugares de memória do Pierre Nora, enfim, né? Alguns nem concordam mais com essa noção hoje. Né? Mas só para dizer como que realmente esse processo de pesquisa de amadurecimento, às vezes ele nasce de um interesse, né, do pesquisador, do professor, do orientador, e como que isso se desenvolve, né? Então, eu acho interessante, sim, acho que... E dialogo, porque aí, na medida que eu fui elaborando o projeto, a Lavínia me procurou para orientá-la, então, assim, eu também incluí a usina no projeto, muito por conta dessa discussão da Lavínia, que é uma discussão que ela trouxe muito, então, assim, ao pensar sobre essas abordagens todas teóricas que a gente falou, como ela disse, ela gostava muito de trabalhar, ela queria muito trabalhar com história oral, né, por conta também dessa relação da história oral com a memória, né, com as relações de memória, de identidade, enfim. E aí ela chegou na usina, né, então foi um processo muito dela também, de alguma forma eu me apropriei, assim é a relação, né, de orientador e orientando, né? Me apropriei, um se apropria um pouco
do trabalho do outro, né? E vai construindo alguma coisa junto. Então, assim, eu gosto de pensar também, como a gente viu no primeiro ciclo, né, das apresentações dos alunos, que foram alunos que já se formaram. Eu gosto de pensar também nessa trajetória minha, nossa, aqui do laboratório, né, que é um laboratório recente. A gente criou ele, foi em 2018 mesmo, né, se não me engano, início de 2018. E de lá para cá, a gente também foi, de alguma maneira, modificando o nosso olhar, né, enquanto pesquisadoras, né, e quando eu falo a gente, estou falando das professoras, né, que atuam no laboratório mais fortemente, e os alunos em consequência. E isso é muito legal da gente perceber, né, isso que a Cláudia falou. Então, a gente também está caminhando aos poucos nesse mundo, né, da história regional, do patrimônio, das questões relativas à memória, identidade. Eu acho que é uma construção em grupo, né? Nós e os orientandos, os alunos, porque eu falo por mim, pela questão do ensino de história regional, né? Foi um garimpo mesmo. Começou também lá nesse evento da UFOP, né, de Mariana, e a gente vem construindo essa estrutura do LAIRP, né? E aí esses trabalhos que vão incentivando a gente a buscar essas questões teórico-metodológicas, né, conceituais. Eu acho que é um trabalho assim digno da gente registrar uma biografia coletiva do LAIRP, porque a gente vem trabalhando assim em conjunto, né, um trabalho coletivo e que está dando resultado, né? Isso é muito legal. Sim, sim. E sempre dentro dessa ótica, né, do que diferencia a memória da história, né? Então, tem muito debate acerca disso, mas a gente, aqui pelo menos no LAIRP, a gente ainda vai muito nessa ótica de que se a memória sacraliza a história, não tem esse papel, né? Não chego nem a dizer que a história desacraliza de todo, né? Então, mas problematiza, né? É uma história crítica, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Eu acho que o trabalho da Lavínia vai muito nessa perspectiva, né? Claro que ela tem também questões pessoais dela, perspectivas dela, né, políticas, ideológicas, como todos nós temos, né? Mas a ideia é justamente apresentar como que se dá um processo de apagamento de uma determinada memória, né? Como que se constitui, se constrói, né? E como que isso vai ser tão enfim, definidor da forma como a gente vai encarar o nosso passado, né, o nosso presente, enfim, né, tem tudo a ver com isso. Se a gente for pensar, né, eu fico pensando porque eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, dessa questão da usina ser utilizada como um lugar para queimar os corpos dos resistentes, né, à ditadura. É uma coisa muito chocante, realmente. Né? E isso não é muito comentado, né? Como, de uma forma geral, como a gente fala aqui, né? Toda essa perspectiva daquilo que é visto como regional, né? Como fora dos grandes centros, parece que cai mesmo num certo ostracismo, num certo esquecimento, né? Então, quando você pensa em ditadura, você pensa muito no, né, Rio, São Paulo, enfim. E até essa fala dela mostrando, né? Quer dizer, o que acontecia, aqueles que eram assassinados em Petrópolis, que também não está nesse eixo, né, central, e aí iam para campos e tal. Então, a gente também percebe como que é importante a gente trazer, né, essa ótica dessas regiões, desses locais que não estão nesses centros mais que tem mais atenção, muitas das vezes, das pesquisas, né? Então, acho que sempre é importante a gente estar nesse lado. Isso tem muito a ver com a questão da história, da própria ideia de história regional, né? Não existem duas histórias, né? História regional, e aí tem muito a ver também com o que a gente discute hoje sobre história global, essas coisas todas, né? A história regional, ela não se opõe à história global, a história dos grandes centros urbanos, muito pelo contrário, ela dialoga, né? Ela está inserida nesse contexto. Infelizmente, ao longo do tempo, se acostumou a fazer uma história ufanista e principalmente nessas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. E aí a gente se pega, até pouco tempo atrás, refutando, né, a história regional por conta de um preconceito que tem relação com essa questão ufanista, com essa questão de memória, né, essa confusão entre história e memória. E a gente está aqui trabalhando dia a dia, arduamente, nós do LAIRP,
para problematizar isso tudo, né? E o fruto desses trabalhos, são esses trabalhos, né, que a gente viu aí ao longo dessas apresentações. Com certeza. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Bom, gente, então eu vou vou finalizar a reunião, mas antes, avisando que a próxima reunião daqui a 15 dias vai ser também de apresentações, né, de 2 alunas que estão com trabalhos em andamento, orientadas ou enfim, co-orientadas pela professora Suzana, né, que não pôde estar aqui hoje por conta de um outro compromisso que ela tinha, né? Então, eu digo assim, co-orientadas porque como ela mudou o vínculo, né, ela era da UF e agora ela é da Unirio, então, algumas estão sob tutela, digamos assim, da Cláudia, mas enfim, são trabalhos que foram são muito trabalhos orientados. coletivos, é um trabalho de orientação coletiva. Mas que, de todo modo, assim, tudo isso para dizer que tem a ver com a linha de pesquisa coordenada pela Suzana, né, que trabalha com a questão do meio ambiente, da agricultura, que são os trabalhos da Bruna, né, e da Dayana. Então, a gente vai fazer sempre a mesma coisa, né, disponibilizar o resumo expandido antes, né, e colocar lá no grupo, e aguardamos todos, né, hoje a gente teve um quórum um pouquinho menor, mas ainda assim, sempre a gente tem pelo menos 10 pessoas nas reuniões, isso é muito legal, né, e as pessoas também assistem depois, podem assistir esse debate lá no canal do YouTube. Então, agradeço muito a presença de todos, o interesse, e principalmente as minhas 2 queridas orientandas, né, a Laís e a Lavínia, que se dispuseram a apresentar, e por estarem também fazendo esse trabalho tão legal, né, a gente tem que dar os créditos. Isso.